Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 10 do livro de Zacarias. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículo 1 do capítulo 7. Essa mensagem chegou a Zacarias mais ou menos em novembro ou dezembro de 518 a.C., 2 anos depois da primeira mensagem que ele profetizou e 2 anos antes da conclusão do templo. Versículos 2 a 3. A lei de Deus exigia apenas um dia de jejum por ano, no dia da expiação. Os judeus haviam acrescentado um jejum no quinto mês para lembrar a destruição do templo pelos exércitos babilônios de Nabucodonosor. Agora que o templo estava sendo reconstruído, eles queriam saber se teriam que continuar a observar esse dia de jejum. Versículos 4 a 7. O jejum do sétimo mês lamentava a morte de Gedalias, o governador nomeado por Nabucodonosor depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Zacarias ressalta que eles não estavam jejuando como sinal de tristeza e arrependimento sinceros, mas motivados por uma conduta de vitimismo. A consulta original refletia uma preocupação ritual apenas. Se o povo tivesse aprendido a lição de que a destruição do templo teve a intenção de ensinar e tivesse verdadeiramente se arrependido e se afastado de seus pecados, então eles poderiam parar de jejuar. O templo estava sendo reconstruído, mas se eles estiveram jejuando simplesmente por si mesmos o tempo todo, então seu jejum foi uma perda de tempo. Versículos 8 a 14. Essa é a segunda de 4 mensagens proferidas em resposta à pergunta da delegação do versículo 3. O teste do verdadeiro arrependimento era uma vida de obediência a Deus, especialmente o juízo verdadeiro, que faria os indivíduos bondosos e misericordiosos cuidarem dos grupos da sociedade naturalmente desfavorecidos, como a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Zacarias adverte a delegação para produzir frutos de justiça que demonstrem obediência à palavra de Deus e refletir sobre os atos de seus pais que rejeitaram deliberadamente a palavra de Deus, desse modo atraindo sobre si a ira do Senhor, levando o povo ao exílio. Agora nós vamos falar do capítulo 8, versículos 1 a 2 do capítulo 8. A linguagem muito forte expressa a ideia de que Deus não pode suportar o afastamento de seu povo escolhido, decorrente do pecado deles, nem tolerar para sempre os inimigos de Israel. Seu amor por Israel é tão grande que ele voltará a habitar no meio de seu povo. Versículo 3. A palavra sombria de julgamento sobre a geração anterior não é o fim da história. O tempo de juízo para a cidade escolhida de Deus chegaria ao fim e não haveria haveria um novo começo. Nos dias por vir, Jerusalém se tornará a cidade fiel e Sião novamente seria o Monte Santo. Para que a volta de Deus à terra seja uma bênção, o povo também precisa ser transformado para que a morada do Deus verdadeiro e santo seja povoada por habitantes sinceros e santos. Versículos 4 e 5. Até os membros mais indefesos da sociedade viverão em paz, segurança e tranquilidade. Versículo 6. A pergunta feita por Deus implica claramente numa resposta negativa, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Versículos 7 e 8. O Senhor usa extremos opostos para ressaltar a abrangência de sua salvação. Ele salvará o seu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e assim de qualquer lugar no meio disso. Quando o Senhor retornar a Jerusalém, todo o seu povo precisa, da mesma forma, ser trazido para a cidade, a fim de que o relacionamento central da aliança entre Deus e seu povo possa ser concretizado e possam viver juntos em verdade e em justiça. Versículo 9. O povo deve ser forte para completar a edificação do templo. Os profetas aqui referidos são Zacarias e Ageu. Versículos 10 e 11. Zacarias se lembra dos anos imediatamente anteriores a 520 a.C., descritos no capítulo 1 de Ageu, nos quais as confusões e intrigas com os samaritanos, bem como o desejo de uma vida cômoda e confortável, geraram indiferença em relação à construção do templo e resultaram em castigo divino. Uma vez que retornaram às obras no templo, Deus não os trataria da mesma maneira. Versículos 12 e 13. Com o restabelecimento do templo, a atitude do Senhor em relação ao seu povo mudou. Antes da reconstrução, viajar era perigoso e o trabalho agrícola não era recompensado. Mas agora, após a reedificação do templo,
haverá uma semeadura em paz, resultando nas bênçãos da prosperidade agrícola e a segurança prometida na aliança no Sinai. Por meio do soberano ato de salvação do Senhor, o remanescente do povo, que inclui tanto a casa de Judá como a casa de Israel, receberá a paz que o Israel infiel nunca possuiu. Como resultado, o nome que antes era sinônimo de maldição entre as nações será transformado numa fórmula de bênção, cumprindo o propósito de Deus para eles. Versículos 14 e 15. Tão certo como o Senhor executou seu propósito de julgar os antepassados desobedientes, assim também, com certeza, o Senhor planejou fazer bem à nova geração. O compromisso do Senhor de abençoá-los teria um duplo impacto. Iria libertá-los do medo e motivá-los a viver uma vida de obediência renovada um para com o outro, em verdade, justiça e graça. Versículos 16 e 17. Como sempre, as bênçãos prometidas são associadas à obediência aos padrões justos de Deus. Versículos 18 e 19. A quarta e última resposta à pergunta da delegação de Betel observa como os dias nacionais de jejum e lamentação serão transformados em festas de alegria. Versículos 20 a 22. Gentios de toda a terra realizarão uma peregrinação a Jerusalém para rogar o favor do Senhor. Essa imagem retrata a salvação de pessoas do mundo inteiro durante o reino do milênio. Versículo 23. 10 homens representam um grupo completo de todas as línguas das nações que reconhece que Deus está com seu povo e assim vai a Jerusalém buscar ao Senhor. No Oriente Antigo, pegar na orla da veste era um ato de submissão e súplica. Uma vez que os israelitas passaram muitos anos debaixo da dominação estrangeira, ter gentios mostrando submissão a eles seria uma surpreendente inversão. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 8 do capítulo 9. A questão são as nações que estão injustamente em repouso e que agora estarão sujeitas ao julgamento do Senhor. O oráculo começa com Adraque, uma área ao norte da Síria que englobava Damasco e o vizinho Amate, após o qual se move para o sul, ao longo da costa por Tiro e Sidom, para 4 das 5 cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e Asdod. Apesar de todos os seus recursos naturais, toda essa região experimentará o impetuoso julgamento de Deus que a deixará desolada. No entanto, mesmo com a destruição dessas nações, um resto emergirá e se juntará ao Senhor e se tornará parte de seu povo. Dessa forma, o Senhor eliminará qualquer futura ameaça à paz e à segurança de sua casa e de seu povo. Eles não terão mais de temer a invasão de um opressor vindo do norte, como tantas vezes sofreram no passado. Versículo 9. Esta campanha contra os inimigos de Israel culminaria na entrada triunfal de seu rei a Jerusalém. O povo é convocado a aclamar seu rei que está chegando. Ele é justo e garantirá a bênção de Deus sobre seu povo, concretizando assim sua salvação. Ele também é humilde, sugerindo que esse rei é ainda obediente ao rei dos reis. E ele vem montado num jumentinho, a cavalgada de alguém que vem para trazer a paz, não a cavalgada no padrão militar num cavalo. Essa profecia foi dada 500 anos antes da famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Jesus claramente sinaliza sua identidade messiânica. Esse versículo é diretamente citado em Mateus 21, versículo 5, e em João 12, versículo 15. Versículo 10. O versículo 9 é sobre a primeira vinda de Cristo e o versículo 10 sobre a segunda. O Senhor trará um fim à necessidade de Israel pelos instrumentos tradicionais de guerra, como carros, cavalos e arcos de guerra. O rei que está chegando governará a terra toda, de mar a mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. O resultado é que seu governo será de paz universal. Versículo 11. Os cativos, parte do povo de Deus que permaneceu no exílio, seriam libertados da cova em que não havia água, um poço seco que podia ser usado como uma prisão temporária. Essa salvação viria por causa do sangue dos sacrifícios oferecidos para ratificar a aliança. Esse sangue testificava a seriedade do elo da aliança entre Deus e seu povo. Como resultado dessa esperança, eles deveriam retornar a Jerusalém, sua fortaleza, porque o Senhor havia se comprometido a dobrar a antiga prosperidade de seu povo. Versículos 12 a 17.
Os prisioneiros de guerra não são os únicos que precisam ouvir as novas do rei que está chegando. O dia daqueles que estão oprimindo o povo de Deus em breve chegará ao fim. Em vez de quebrar os arcos ameaçadores e remover os carros, Deus fará de seu povo como um arco contra seus opressores. Ele fará dos filhos de Sião como a espada de um valente. O Senhor aparecerá como guerreiro divino, soando a trombeta para avançar, atirando sua flecha mortal, destruindo e derramando sangue, assim como o sangue é derramado no sacrifício ritual que encharca o altar. Ao destruir seus inimigos, ele resgatará o seu povo e pastoreará o seu rebanho. O povo será como pedras de uma coroa, seu tesouro mais precioso. Eles nunca mais terão fome ou sede, mas receberão as bênçãos da aliança, do cereal e do vinho novo. Agora nós vamos estudar o capítulo 10, versículos 1 a 2 do capítulo 10. Com uma carência de liderança, os israelitas se voltaram antes para falsas fontes de bênçãos. Zacarias os repreende e os instrui a pedirem ao Senhor chuva, em vez de recorrerem a falsos deuses e falsos profetas. Versículo 3. A ira do Senhor se acendeu contra os pastores de seu povo, descritos como bodes que vão adiante do rebanho, uma imagem do poder abusivo deles. Como resultado, ele iria removê-los e oferecer um novo pastor para seu rebanho. Versículo 4. Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental sobre a qual o seu reino está firmado. Estaca da tenda talvez seja uma referência à estaca presa ao poste central da tenda, onde eram pendurados utensílios e objetos de valor. O Messias é a estaca no meio de seu povo, pois toda a glória do rei será pendurada nele. Arco de guerra é outra referência ao Messias. Versículo 5. O profeta retrata soldados da infantaria vencendo a cavalaria numa batalha. A analogia visa ilustrar o poder do povo escolhido quando Deus está com o povo, porque geralmente em uma guerra a infantaria perde para a cavalaria. Versículos 6 e 7. A intervenção do Senhor em favor de seu povo resultará em seu fortalecimento e livramento. Apesar de um dia terem sido como um rebanho sem pastor, e apesar de o Senhor tê-los rejeitado, ele agora mostrará compaixão, completando o processo de restauração iniciado quando trouxe Judá de volta do exílio. Essa restauração se estenderá para além de Judá, para incluir a casa de José, o reino do norte, que foi dispersado pelos assírios em 722 a.C. Quando esse povo clamar a ele no exílio, ele os ouvirá, resultando na força e alegria para todo o povo de Deus. Efraim também é um nome para o reino do norte. Versículos 8 a 12. Como um pastor assobia para seu rebanho, o Senhor assobiará para seu povo, trazendo-os de volta das nações para onde ele as dispersou. Anteriormente, ele usou o mesmo sinal para chamar o Egito e a Assíria para julgar Israel. Agora esse será o sinal para sua restauração. Isso envolve um segundo êxodo, no qual o Senhor passará pelo mar de angústia e derrubará as ondas do mar, que representam todas as forças do caos que se levantaram contra o povo de Deus. O Senhor também reunirá seu povo do adversário mais recente deles, a Assíria, trazendo um fim ao seu cativeiro. O Egito e a Assíria são opostos geográficos, sendo o Egito a maior ameaça militar ao sul de Israel e a Assíria ao norte. Esses dois adversários históricos serão derrubados pelo Senhor quando ele restaurar seu povo para si mesmo e trazê-los para os centros históricos de fertilidade, que são Gileade e o Líbano. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 10 do livro de Zacarias.